Diante de referências aqui, né, inclusive professores, né, que foram meus professores, inclusive, né, não há dúvidas, né, de que a forma como a gente vem utilizando os recursos naturais, a forma como a gente vem se desenvolvendo, sobretudo, né, a partir da segunda metade do século passado, né, tem mudado drasticamente o sistema terrestre, né, trazendo aí uma série de prejuízos, né, à biodiversidade, extinção de espécies, mas também trazendo uma série de impactos às nossas vidas, direta e indiretamente, né. Então, na minha fala, eu gostaria de convidá-los a refletir sobre 3 pontos quando a gente discute o futuro do planeta, o futuro da humanidade ou a crise ambiental global, né. O primeiro ponto é que essa crise, ela atinge, ela afeta, ela toca diretamente a todos nós. O segundo ponto é que essa crise ela tem correlações diretas com o espaço onde a maior parte de nós vive atualmente, que é as cidades. E o terceiro ponto é que, apesar de todo o avanço e produção de conhecimento técnico-científico, ou seja, de todo esse conjunto robusto de dados que a gente tem, que mostra quais são as principais causas dessa crise ambiental e quais seriam as possíveis soluções, as respostas têm sido muito lentas. E nós sabemos, ou temos importantes pistas para compartilhar com vocês, por que essas respostas ainda são lentas. Então, o primeiro ponto, pensando nessa ideia de que é uma crise que atinge a todos nós, né? E por que isso? Né? Porque ela evoca, ela reflete, ela reverbera diretamente em dimensões e desafios que são centrais para a garantia da sobrevivência humana. Né? Então, a gente está falando, por exemplo, de questões relacionadas à segurança energética, segurança hídrica, né? Segurança alimentar. A gente está falando também de garantia de direitos humanos, né? De redução de iniquidades, de redução de condições de vulnerabilidade, de justiça. Né? E para tratar esses parâmetros, esses desafios, não tem outra forma a não ser rever drasticamente, profundamente, os modelos de produção e de consumo. E aí eu chamo a atenção de vocês que, embora, né, os estudos de pesquisa de opinião pública, os estudos mais qualitativos feitos no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, mostrem que as pessoas estão cientes dessa urgência, dessa crise ambiental global, o que prevalece ainda é o que a gente chama de um certo olhar míope da sociedade. Ou seja, as pessoas reconhecem o problema, enxergam as ameaças, mas colocam outras questões e outras prioridades como mais urgentes. As pesquisas de opinião pública, por exemplo, aqui no Brasil, mostram que os brasileiros estão muito preocupados com a questão climática, reconhecem as suas ameaças, associam impactos diretos no seu cotidiano, né, aos eventos climáticos extremos. No entanto, né, a pergunta que eu faço é por que a gente ainda cobra pouco? Por que a gente ainda se posiciona muito pouco? Né, diante aí, né, dos políticos, das decisões institucionais, dos arcabouços regulatórios, né, ou mais ainda, né, porque poucos indivíduos, de fato e efetivamente, estão dispostos a rever estilos de vida. E isso me leva, então, ao segundo ponto. Né? Essa crise ambiental global, ela tem correlações diretas, sim, com o espaço onde a gente vive. A maior parte das pessoas vive hoje, que é as cidades. Né? A Thelma disse sobre a ideia de emergência climática, né? Esse é o termo que o dicionário Oxford elegeu para descrever o que é o ano de 2019. Né? Todo ano, o dicionário Oxford elege um termo para descrever o que foi aquele ano, em termos de preocupações, em termos de eventos, de fatos, e esse ano o termo escolhido é emergência climática. Se a gente pensar nessa tríade, né? Crise ambiental global, emergência climática e cidades, a gente pode começar a analisar essa tríade pensando naquela relação criador-criatura, né? No sentido de que as cidades, o modo de vida urbanizado, os padrões de urbanização, essa necessidade imensa que a gente tem de combustíveis fósseis, de recursos naturais para atender, né, os nossos desejos, as nossas necessidades, os nossos anseios, ou seja, esse modo de vida que se configura, sobretudo nessa dobra entre os séculos 20 e 21, é bastante dependente
desses recursos naturais, desses combustíveis fósseis. E, nesse sentido, as cidades, então, elas se colocam como um importante elemento, talvez um dos mais importantes elementos, nesse processo de criação dessa crise ambiental global. Só lembro vocês, né, que atualmente mais de 55% da população no mundo vive hoje em cidades, né, em diferentes padrões e tamanhos de cidades, né. Cerca de 70% das emissões globais de dióxido de carbono estão relacionadas às cidades e esse modo de vida urbanizado, né. Se a gente traz esses números mais próximos da nossa realidade, né, no Brasil, mais de 85% das pessoas vivem em cidades. Na região metropolitana de São Paulo, já ultrapassamos 20 milhões de habitantes e só na cidade de São Paulo, mais de 12 milhões de pessoas, né, vivendo e necessitando desses recursos para garantir esses elementos básicos que perpassam a nossa vida. Mas é por conta desse contingente enorme de pessoas vivendo em cidades que a gente também assume que as cidades são criatura desse processo de crise ambiental global, de emergência climática, no sentido de que é na esfera local que as pessoas são diretamente afetadas pelos impactos dessa crise. Então, se a gente pensar, por exemplo, os impactos dos eventos extremos, cada vez mais frequentes, como aumento de temperatura ou mudanças intensas de precipitação, como a crise hídrica que os meus colegas disseram de 2014 a 2015 aqui em São Paulo, e os efeitos disso, a gente pode pensar numa equação bastante perversa que atinge a gente, ou seja, esses extremos climáticos e seus impactos, eles ampliam os riscos e as vulnerabilidades que já existem nos centros urbanos. Mais recentemente, em 2018, a gente começou a observar de novo nos jornais uma certa preocupação com falta d'água, com uma possibilidade de que, particularmente, a região metropolitana de São Paulo vivenciasse novamente problemas relacionados à falta d'água, que podem ter uma relação com estiagens, com períodos mais prolongados de seca, mas também com a própria incapacidade ou um gerenciamento de recursos hídricos ineficientes, vamos assim dizer. Mas em 2019, a gente está acompanhando bastante apreensivo os impactos das enchentes, dos eventos extremos de precipitação, das chuvas intensas, que já mataram, inclusive, pessoas aqui na região metropolitana de São Paulo e na cidade de São Paulo. 2019, que também é considerado um dos anos mais quentes já registrados na história, também traz uma série de impactos em termos de aumento de temperatura. Então, a pergunta que a gente se faz é quem são, onde estão essas pessoas que são mais vulneráveis a esse aumento de temperatura? É por conta dessa complexidade, dessa equação complexa, quando a gente pensa em centros urbanos, ou seja, iniquidades que já existem, condições de vulnerabilidades, impactos dos eventos climáticos extremos que exacerbam os riscos e a própria incapacidade dos governos de lidarem com essas situações ou de garantirem infraestruturas, serviços básicos suficientes, que alguns estudiosos já dizem que as mudanças climáticas ou a emergência climática não deve ser vista como um mero problema que a gente precisa enfrentar, mas como uma condição das sociedades contemporâneas. E como uma condição significa que ela perpassa todas as dimensões e todas as esferas da nossa vida cotidiana. Isso significa que ela amplifica vulnerabilidades, amplia abismos entre indivíduos, entre grupos sociais, e não é à toa, por exemplo, que a gente teve recentemente um relatório dos direitos humanos sinalizando a ideia de que a gente precisaria atentar para o tal do apartheid climático. Ou seja, como a emergência climática, ela amplificaria ainda mais as desigualdades sociais, esses abismos que já existem entre os grupos. E isso me leva a pensar, então, no terceiro ponto que eu chamei a atenção no início da minha fala. Se emergência climática, crise ambiental global está posta, ou seja, a gente tem ciência disso, a gente percebe isso, Se a ciência tem produzido um conjunto de dados robustos, suficientes para a gente entender as causas, entender impactos e buscar possíveis soluções, e se há condições políticas mais favoráveis, nesse momento talvez menos favoráveis, mas vamos lembrar que o Brasil, desde 2009, tem uma política nacional focada na questão climática,
é signatário do Acordo de Paris, colocando ali uma série de metas, né? Em 2016, o Brasil também lançou o seu Plano Nacional de Adaptação do Clima. Se a gente trazer essa questão mais próxima para São Paulo, né? A cidade de São Paulo completa 10 anos também de uma política focada na questão climática. A pergunta que a gente faz é, qual é o problema? Por que a gente não avança? Por que as ações têm sido tão lentas? E aí eu compartilho com vocês, para fechar essa minha fala, algumas variáveis, alguns elementos que ficam bastante claros quando a gente estuda, particularmente no nível das cidades, por que essas respostas são lentas? Porque não há ações mais proativas e efetivas de responder à questão climática ou de realmente colocar em prática estratégias de adaptação, no sentido de promover ajustes para antecipar impactos e reduzir vulnerabilidades, né? O primeiro ponto fundamental, questões políticas. Então, vontade política e comprometimento no médio e longo prazo para lidar com um problema tão complexo, desafiador e que necessariamente demanda tempo, requer vontade. O segundo elemento que também os estudos em grandes centros urbanos aqui no Brasil mostram, que é bastante limitante, é a questão das dinâmicas de planejamento urbano. Muitas vezes, nas cidades, os interesses dos setores privados, de alguns setores privados, eles se sobrepõem em relação aos interesses públicos, atravancando processos de sustentabilidade, de adaptação. O terceiro elemento bastante relevante é a questão de rotinas administrativas das cidades. Em geral, as cidades brasileiras têm muita dificuldade em organizar e sistematizar informações, em compartilhar dados entre departamentos e secretarias. E a questão climática, ambiental como um todo, ela requer múltiplas ações, porque elas são questões transversais, né? E um quarto elemento que é muito forte no caso das cidades brasileiras é a questão de fiscalização, ou falta de fiscalização, ou seja, a gente tem um arcabouço regulatório e jurídico bastante robusto, mas a gente não tem fiscalização suficiente para colocá-lo em prática. Então, quando a gente olha as cidades brasileiras, o que fica muito claro para a gente é que não é uma questão de percepção do problema, ou senso de urgência, ou acesso à informação, ou acesso a recursos econômicos e tecnológicos que atravancam o processo de adaptação ou de resposta à questão climática. Mas é muito mais essa interdependência entre mudança do clima, dinâmicas de planejamento urbano e principalmente questões políticas, né? Então, eu termino a minha fala aqui convidando vocês para pensar nesses 3 pontos, né? E pensar, sobretudo, no primeiro, né? Se essa é uma crise que afeta a todos nós, como dizia o lema da COP, embora ela foi bastante frustrante, né? E todas as nossas expectativas não se concretizaram, né? A hora é de agir, né? E assim como meus colegas, também me colocam numa perspectiva otimista, apostando, sobretudo, nessa nova geração, nesses jovens que me parece que estão muito mais atentos à questão e estão cobrando, né, ou começando a cobrar dos governantes, dos tomadores de decisão, as devidas responsabilidades e se colocando bastante ativamente nessa discussão atual. Obrigada.